Olá pessoal, eu preparei esse vídeo para dar um auxílio no sistema de amortização de empréstimos e financiamentos que a gente falou em sala. Eu vou falar aqui um pouco mais resumido, tá? Do que eu falei lá, até para o vídeo não ficar muito longo. Mas vamos lá. A gente vai estudar o Price e a gente estudou, né? O Price e o saque. Eu vou falar desses dois hoje, falar como fazem as contas na mão e como fazer na tabela também, no Excel, tá? Sempre lembrando, tem esses termos aqui que são os termos gerais. Os encargos financeiros, resumindo, são os juros. A amortização é o valor que é abatido do saldo devedor toda vez que você paga uma parcela. O saldo devedor é que você ainda está devendo, ele é atualizado com o passar do tempo, né, conforme você vai pagando suas prestações, suas parcelas. E a prestação é a soma de juros, encargos financeiros, mais amortização, tá? Então vamos lá, vou começar pelo saque. O saque é o sistema de amortização constante, em que o valor da amortização ele é sempre o mesmo, tá? Ou seja, ele é o principal, que é a quantia de dinheiro que você está pegando emprestada, dividido pelo número de parcelas que você vai fazer. Esse é o prazo da operação, se eu vou fazer em 10 parcelas, se eu vou fazer em 20, se eu vou fazer em 120, tá? Os juros de cada período, independente se é saque ou se é price, sempre é a taxa de juros vezes o saldo devedor no período anterior. E, bom, vamos lá. Continuando aqui. Eu tenho aquelas notações que eu já falei para vocês, S de T é o saldo devedor no instante T, S de T menos 1 saldo devedor no instante anterior a T, porque eu preciso dele para calcular os juros e para atualizar meu saldo devedor. E a taxa de juros, PMT é a prestação num dado instante. Amortização, nesse caso, é constante, PV é o principal, N é o número de prestações e J de T é os juros, são os juros. Então, como eu já tinha dito, o valor da amortização, nesse caso que a gente tem o saque, é o valor do principal dividido pelo número de parcelas. Então, é PV dividido por N. Os juros de cada período, como eu também tinha dito, é a taxa de juros vezes o saldo devedor no período anterior. Por isso, I vezes S menos 1. S de T menos 1. E o valor da prestação é a soma entre a amortização e os juros. E aí, o saldo devedor é dado sempre pela diferença entre o saldo devedor no período anterior e o valor da amortização. Então, para eu atualizar meu saldo devedor, eu olho quanto eu devia no período anterior, qual é o valor da amortização e abato esse valor dele. Aí aqui eu fiz um probleminha, é o mesmo da sala, tá? Tem um empréstimo de R$100.000, o qual deve ser pago utilizando o sistema de amortização constante em 4 prestações anuais. Tem 4 prestações no total, a uma taxa de 15% ao ano, e eu quero a planilha de amortização. Aqui eu só coloquei os dados, eu tenho PV igual a 100.000, 4 prestações e é 15% ao ano. E eu vou ter uma prestação por ano. Então aqui no saque, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da amortização, que ele é constante. A gente sempre calcula primeiro o que é constante. Então eu pego 100.000, que é meu PV, divido por 4, que é o número de prestações que eu tenho, então o valor da amortização é 25.000. Agora eu vou calcular o valor do primeiro período aqui da primeira parcela. Eu já tenho o valor da amortização, então eu preciso do valor dos juros, que vai ser 15% de 100.000, porque nesse caso eu ainda tenho a dívida total, estou pagando a minha primeira parcela. Então, 15% de 100.000 é 15.000. Para eu calcular o valor da parcela, é só somar os 25 que eu tenho, que não vai mudar, mais os 15 que eu acabei de calcular, que é os juros, e eu tenho esses 40.000 aqui, que é o valor da minha parcela. E aí, ao final disso, eu atualizo meu saldo devedor. Eu devia 100.000, dentro da minha parcela eu paguei esses 20.000, então agora estou devendo 75.000. Vou para o segundo período. No segundo período, vou calcular primeiro os juros, que agora vai ser 15% desses 75.000, que é o que eu estou devendo atualmente, que vai ser 11.250. Vou pegar esse valor, somar com a amortização que não muda, que é 25.000, e eu tenho o valor da prestação, que é 36.250. Atualizo o meu saldo devedor, agora eu estou devendo o que eu devia antes, que era 75.000, menos o valor da amortização, que é 25.000, agora eu devo 50.000, tá? Todas as informações, vou passar um pouquinho aqui só para vocês verem, eu vou colocando na minha tabela. Aqui eu tenho 100.000, que era o saldo devedor,
a amortização que é 25 sempre, os 15 mil que é daquela primeira parcela de juros, os 15% de 100 mil, somando 25 mais 15 dá os 40 mil. A segunda parcela que eu acabei de mostrar o cálculo, eu tenho aqui, os juros é 15% de 75 mil, que dá 11.250, 11.250 mais 25 mil, 36.250. Atualizando meu saldo devedor, eu vou ter os 75 mil menos 25, que dá 50. Terceira parcela, 15% de 50 mil é 7.500. 25 mil mais 7.500 dá 32.500. E, atualizando aqui meu saldo devedor, é 50 mil menos 25 mil, que dá 25 mil. Vou para a minha última parcela. Então, eu tenho que calcular, já tenho o valor da minha amortização, tenho que calcular esse valor aqui que é o dos juros. Isso daqui é 15% de 25 mil. 25 mil mais 3.750, 28.750. E atualizo meu saldo devedor, que era de 25 mil, menos a minha amortização, que é de 25 mil, zerou. Porque eu acabei de pagar minha última parcela. Aqui eu só fiz os somatórios que eu tenho, lógico, o valor da amortização, o somatório dela tem que ser exatamente o valor do meu saldo devedor inicialmente. Aqui o quanto eu paguei de juros, somando os dois, ao total eu paguei 137.500, então eu paguei R$37.500 de juros, tá? Agora, eu vou fazer isso já na minha tabela aqui. Pronto. Eu tenho aqui 100 mil, que é o que eu devo, 15% de juros, e o período que são as 4 prestações. A primeira coisa que eu vou fazer é preencher a primeira linha, que é quando eu ainda estou devendo tudo. Por isso que eu coloquei aqui 0, que é a parcela 0, eu não paguei nada. Então, só tenho 100 mil aqui devendo. Primeira coisa, quando eu estou na SAC, eu calculo o valor da amortização. O valor da amortização é principal dividido pelo número de períodos, pelo número de parcelas. Eu tenho que travar essa célula. Não foi. Agora vai. Eu tenho que travar essa célula porque a amortização não muda o valor nunca. Então, se não muda o valor nunca, tudo aqui tem que estar travado. Feito isso, está calculado meus 25 mil. Depois os juros. É o quê? 15% vezes o saldo devedor do período anterior. Agora aqui eu tenho que travar essa célula referente aos juros, porque os juros sempre vão ser o mesmo, não vai mudar esse valor, sempre vai ser os 15%. Agora o saldo devedor não, ele vai atualizando conforme eu vou pagando minhas parcelas, então essa célula não trava. E o valor da prestação é soma de amortização, mais os juros, tem o valor da prestação. Por último, eu atualizo meu saldo devedor, que é saldo devedor do período anterior menos o valor da amortização. Aí agora eu seleciono a linha inteira, arrasto aqui pelo quadradinho e pronto, ele preenche. Aí aqui eu só vou somar, só pra mostrar pra vocês que vai estar igual a outra tabela. Então, somo aqui. Arrasto, pronto. Tenho exatamente a mesma tabela que eu tinha anteriormente. São os mesmos valores, tá? Então, são as mesmas contas que a gente faz, tanto na mão quanto no Excel. É que o Excel, óbvio, vai mais rápido, tá? Agora, vamos lá. Como essa parte eu não vou cobrar, eu nem vou explicar agora, tá? Vamos para o modelo Price. O modelo Price é, nesse caso agora, eu tenho que todas as prestações são o mesmo valor. Sempre que vocês forem do banco para fazer financiamento, essas coisas, eles vão te dar essas duas opções. Ou aquela em que a parcela vai mudando de valor, aqui, eu até esqueci de falar agora, é só vocês verem aqui o valor da prestação, ele vai caindo, ele começa alto e vai baixando de valor. No caso da Price, você vai ter o valor da parcela vai ser sempre o mesmo, tá? Quem vai mudar é juros e amortização. Então, vamos lá. As notações são as mesmas, não muda nada. O que muda agora são alguns cálculos, né? Porque já que ele funciona diferente, o jeito de calcular também é diferente. Aqui a gente tem uma fórmula para calcular as parcelas, que é, elas sempre vão ter o mesmo valor, né? Então, essa fórmula é PV, que multiplica essa divisão aqui, que é a taxa, 1 mais a taxa elevado a N, que é o número de prestações,
Tudo isso dividido por 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, menos 1. E isso daqui a gente pode fazer tanto no Excel quanto na calculadora financeira, tá? O juro no valor de cada período, como eu falei lá no início do vídeo, ele não muda, sempre é o mesmo. Então, a fórmula sempre é a mesma, né? Então, é a taxa vezes o que a gente está devendo no período anterior, na prestação anterior, na parcela anterior. Nesse caso, a gente já calculou o valor da parcela, né? A parcela sempre é a soma entre amortização e juros. E aí, na sala, eu fiz a conta só manipulando essa fórmula de prestação mais juros, que a gente chega que o valor da amortização, então, é o valor da prestação que eu já tenho, eu já calculei, menos o valor dos juros, que eu também calculo. Depois que eu fiz isso, eu atualizo meu saldo devedor, que vai continuar com a mesma fórmula, que é o saldo devedor no período anterior, menos o valor da amortização. Aqui, eu fiz exatamente o mesmo problema de antes, só que agora a gente faz os cálculos diferentes, porque a gente está no modelo Price, não no saque. Aqui eu coloquei só aquela fórmula que eu mostrei para vocês, é a fórmula de calcular o valor de cada parcela, né, que é sempre o mesmo, no caso da Price. Aqui a conta, feita na calculadora normal, como vocês digitariam na calculadora normal, só que com bastante, fazendo tudo por partes, para não ter problema. Na calculadora financeira, você vai fazer o seguinte, deixa eu deixar ela só de lado aqui para ficar com os dados aqui do lado. Bom, primeiro, vai limpar a memória, FCLX. Depois, eu vou entrar aqui o valor de 100 mil, que é meu PV. Como ele é PV, ele continua entrando com a CHS, tá? Pra gente ficar com uma retirada. E clico no PV, ele grava. Vou entrar o número de prestações, que é 4N. Minha taxa é 15%, então é 15I. E aí só falta eu clicar e ter o valor da prestação. Pronto. Exatamente o mesmo que a gente teve aqui. E que vai ter no Excel também, tá? Agora vamos lá. Aí eu volto àquela mesma coisa. Primeiro já calculei o valor da parcela, então agora eu vou calcular o valor dos juros. Na primeira linha o valor dos juros vai ser o mesmo lá que a gente tinha na saque, porque são os mesmos valores. Então eu vou ter 15% de 100 mil, porque eu tô devendo tudo ainda. 15% de 100 mil é 15 mil. Agora, o valor da amortização já vai mudar, porque eu tenho o valor da parcela e vou fazer a parcela menos esses 15 mil. Minha parcela é esses R$ 35.026,54. Menos os 15 mil, vai dar R$ 20.026,54. Então, esse é o valor da minha amortização. Então, é esse valor aqui que eu vou abater no meu saldo devedor anterior, que é o 100 mil, ou seja, 100 mil menos esses 20 mil e pouco, para atualizar meu saldo devedor. Então, agora eu estou devendo R$ 79.973,46. No segundo período, a mesma coisa. Só que agora vai ser 15% desses 79 mil que eu acabei de calcular, tá? Fazendo 0,15, né? Vezes 79 mil e pouco, dá 11.996,02. Agora, a mesma coisa, para calcular a amortização aqui no segundo período, é o valor da prestação menos os 11 mil, quase 12 mil reais. Eu vou ter 23 mil reais de amortização. Agora, eu vou ter o quê? O valor do meu saldo devedor anterior, que é 79 mil, menos esses 23, que é o valor da amortização, e eu tenho o meu saldo devedor agora nesse segundo período, que é o que a gente tem aqui nessa tabela. Ó. Eu devia, voltando, né? Eu devia 100 mil. Como eu estou na praia, calculei o meu valor da minha prestação, que é os 35 mil, desculpa. Então, aqui, na coluna inteira. Aqui eu tenho 15% de 100 mil. 35 menos 15 dá esses 20 mil e pouco. 100 mil menos os 20 mil e pouco, 79.900 e pouco. Aí no segundo período, já tenho o valor da minha prestação, vou calcular o valor dos juros. 15% de 79 mil e pouco, 11 mil, quase 12 mil reais. 35 mil menos esses quase 12 mil reais dá 23 mil. 79 menos esses 23, 56. E assim por diante. Tá? Então, só dando um resumo básico. Agora vamos voltar aqui na tabela e eu vou fazer para price. Então, eu vou apagar tudo isso. Não, eu vou fazer aqui do lado. Aqui embaixo.
só... Aí, agora sim, vou apagar tudo isso. Tá. Bom, o valor da prestação, a gente tem que entrar uma fórmula aqui, que é PGTO, pagamento. E aqui embaixo ele já deixa indicado o que ele quer, ó. Primeiro é a taxa. Então, vamos pegar aqui primeiro a taxa. Ok? Ponto e vírgula. Segundo, NP, é o número de períodos. Então, vamos selecionar o número de períodos. Ponto e vírgula. Depois, o valor principal, que é o nosso PV aqui, como ele está em português, ele está VP. Lembrando, do mesmo jeito que a gente entra na calculadora científica com menos, aqui também vai ter um menos antes, e aí o nosso valor principal. O valor futuro ou tipo a gente não precisa usar nessa operação, tá bom? Agora, antes de eu dar Enter, eu tenho que travar todas as células que eu coloquei aqui, porque o valor da prestação não muda. Então, eu tenho que travar tudo para ele não atualizar quando a gente arrastar aqui. Ok? Feito isso, travei tudo, né? O símbolo do sifão antes e depois da letra, dou Enter. Ok, calculei o valor da prestação. Agora, eu vou calcular o valor do juro, que é 15% vezes o saldo devedor no período anterior. Saldo devedor atualiza, a gente não trava. Juros, a gente trava porque ele não muda o valor, sempre vai ser os 15%. Tá? A taxa sempre vai ser de 15% aqui nesse caso. Então, e a amortização vai ser prestação menos os juros. E isso vai atualizando conforme a gente vai pagando as parcelas. Então, não trava nenhuma das duas, dá Enter. Por último, saldo devedor, igual a gente fazia na SAC, saldo devedor anterior menos o valor da amortização. Saldo devedor sempre vai atualizando, a amortização também, então não trava nenhuma das duas. Agora é só selecionar toda a linha e puxar. Pronto. Exatamente a mesma tabela que a gente tinha aqui, ó. Ó, os 140 mil, que é o tanto que a gente pagou. Agora aqui só olhando o total das duas, aqui em cima tem a SAC, aqui eu tenho a Price, o que a gente vê? Com a Price a gente acaba pagando mais juros do que na SAC. A SAC a gente tem lá a amortização constante, o valor dos juros vão caindo, aqui também o valor dos juros vão caindo, só que o valor da amortização vai subindo, enquanto lá é menor. A maneira como são feitas essas contas leva, como são dados esses tipos de sistema, que leva a essas diferenças. O que acontece? Se você tem a possibilidade de optar por Price ou SAC, SAC seria a melhor saída desde que você possa pagar aqui para essas primeiras parcelas. Porque você vai pagar menos juros ao final, né, de todo o tempo. O que eu disse para vocês em sala é que quando você vai fazer financiamento, eles analisam seus pagamentos, etc. E às vezes você não tem o suficiente para pagar aqui na SAC, mas você tem na Price. Então, eles vão sugerir a Price. Ok? E é isso. Espero que ajude um pouco.